Vamos orar então? Pai querido, aqui estamos, Senhor, na Tua presença, nessa noite. Somos gratos ao Senhor por mais uma vez o privilégio de estar aqui na Tua casa, aprender sobre a Tua palavra e o seu legado, Teus ensinamentos. Eu peço ao Senhor, Pai, seja conosco, nos ajude a entender a Tua palavra e a praticar a Tua palavra. Seja conosco, é o que nós lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Na última aula, nós paramos em 1 Timóteo. Você estava aí, não estava, Bruninho? Não sei se a gente falou de 1 Timóteo tudo. Eu acho que não. Você estava, Edivaldo? Falou de tudo? Tá. Nós íamos entrar no 4, porque a gente falou dos deveres dos bispos e dos diáconos de 1 Timóteo capítulo 3. Vamos dar só uma lembrada aqui de novo. Em 1 Timóteo, hoje a gente vai falar de 2 Timóteo e Tito e Filemon. Se der tempo, a gente vai pegar isso aí tudo. Porque é pouquinha coisa, né? Não é que as cartas tem pouco conteúdo, tem muito conteúdo, né? Mas elas são pequenininhas. 1 Timóteo, meu Deus do céu. 1 Timóteo tem que ser o livro assim. Quando você institui uma liderança na igreja, você tem que falar com o pessoal assim, estuda 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, que são as cartas pastorais, né? Já vamos entrar já na aula. As cartas que Paulo escrevia, a gente vê tipos de carta, né? Quando Paulo escreve, por exemplo, a gente vê a carta de primeira carta de Paulo à igreja de Corinto, é uma carta de chamada de atenção de algo que estava acontecendo na igreja, né? Você vê que ele está chamando a atenção de coisas doutrinárias da igreja. Ele fala lá sobre divisão, sobre reino, sobre falsos mestres, ele fala sobre casamento, divórcio, ele fala sobre o joio no meio do trigo, ele fala dessas coisas ali no capítulo 5, né, o cara do incesto no meio da igreja e tal. Ele fala de pessoas que estavam processando seus irmãos, fala da ceia, fala um monte de coisa, 1 Coríntios. Só que é tudo meio que chamando a atenção do povo de algo que ele ficou sabendo. Vocês lembram que os da casa de Cloé falou assim, está acontecendo isso e isso na igreja. Aí Paulo, ele manda a carta resolvendo o problema. Aí a gente vê coisas doutrinárias, quando ele vai ensinar lá em Efésios, Galácia, ele fala de coisas doutrinárias, tipo do reino, das coisas que há de vir, cristologia, essas coisas assim. Ele tem cartas que tem mais esse tipo de pegada. Essa carta de Paulo a Timóteo e a Tito, elas são cartas pastorais. Quem são esses camaradas aqui? Eles são pessoas que precisariam substituir Paulo. Cara, olha, imagina a responsa desses caras aqui, velho. Imagina, Paulo, ele era o líder da igreja, velho. Não estou falando aqui dos discípulos, eu estou falando da expansão da igreja, de plantar a igreja. Ele era o cara que estava pregando aos gentios, que estava ganhando o mundo ali para Cristo, através das viagens dele. E esse cara agora está preso. E ele precisa passar o bastão para alguém, porque ele sabe, minha hora está chegando. Eu preciso ter alguém para passar o bastão. Eu te falo a verdade, isso é desesperador. É desesperador você ter que passar para alguém e não ver quem que você pode passar, entendeu? Imagina essa situação, né? Imagina assim, você está assim, você precisa passar para alguém, mas você olha para o lado, não tem ninguém que você pode passar, né? Não era o caso de Paulo. Paulo, ele olhava e via Timóteo e Tito, esses dois camaradas, que são pessoas, ele trata Tito e trata Timóteo como filhos da fé. Ele trata isso. São pessoas que foram ensinadas, cresceram junto de Paulo. Ele deu a identidade a essa galera, ele ensinou esses caras. Então, Paulo, ele fala assim, eu não vejo outra pessoa como Timóteo, com o coração de Timóteo, com o amor pela obra que Timóteo tem, eu não vejo uma pessoa diferente dele para assumir o meu lugar. E ele fala isso de Timóteo, ele dá esse testemunho de Timóteo. Então ele fala com as igrejas assim, receba Timóteo aí, Tanto que ele precisava sair de Éfeso, que era a região a mais estratégica de todos. Quem que ele deixa? Timóteo. Ele deixa Timóteo lá no lugar dele, naquele lugar.
E Paulo, lembrando que ele vinha passando nas cidades, tudo, plantando igreja, plantava igreja, tudo, só que ele não instituiu um líder daquela igreja local, nessa primeira passagem. Ele passava levando o evangelho. Aí tanto que ele deixa Timóteo e fala assim, Timóteo, vem agora consagrando os presbíteros dessas igrejas. Então aí Timóteo vem consagrando quem que seriam os presbíteros locais daquelas igrejas, os líderes locais. Então, a situação que Paulo está é o seguinte, cara, eu estou preso, ele estava preso, né? E ele sabendo assim que a caminhada dele poderia estar perto do fim, ele precisava ter alguém para passar o bastão, e ele vê Timóteo e Tito. Aí, só que antes dele passar o bastão, ele fala assim, cara, eu preciso ensinar vocês coisas que vocês vão ver dentro da igreja e como que vocês devem resolver isso. Aí ele vai, escreve a Timóteo e escreve a Tito, porque são cartas pastorais. Ele está instruindo Timóteo e Tito a como resolver os problemas que eles vão ver dentro das igrejas, né? Então, assim, são cartas fortíssimas, é o que a pastora falou, porque 1 Timóteo, ele já entra falando de falso evangelho, fala de oração, fala do dever da mulher, fala do dever do bispo, do diácono, isso está na primeira carta. Aí no capítulo 4 ele vai falar da apostasia dos últimos tempos, e capítulo 5 agora, ele vai entrar agora acerca dos velhos e viúvas dentro da igreja. Vamos ler o capítulo 5, para a gente entrar em capítulo 5 e 6, a gente entra em 2 Timóteo. Acerca dos velhos e viúvas. Lembrando que capítulo 3 de Timóteo é importantíssimo para nós, né? Os deveres dos bispos e dos diáconos. Ele fala assim, ó, esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Ou seja, se alguém deseja ser líder, bispo, pastor, líder, é uma ótima coisa o que ele quer. Mas convém, pois, que o bispo, aí ele começa a vir uma série de coisas agora. Eu me lembrei aqui agora de eu sempre conto isso quando eu lembro, né? O Kaká, o jogador de futebol, né, aposentou, ele, quando ele era mais novo, eles perguntavam para ele, Kaká, o que você vai fazer quando você aposentar? E ele falava assim, ó, todas as vezes, ele falava, eu vou ser pastor, eu vou me dedicar à obra, eu vou ser pastor. E toda vez eles perguntavam isso, e ele falava, eu vou ser pastor. Só que quando ele estava no finalzinho para aposentar, eles perguntaram para ele o que ele seria, a mesma pergunta. E ele falou assim, eu lembro que eu estava vendo esse programa, um programa de esporte, e ele falou assim, ó, eu sempre respondi que eu seria pastor. Só que ao longo da minha caminhada como cristão, ele falando, eu entendi que eu não só posso querer ser, eu tenho que ter o chamado para isso, e eu não tenho, ele falou. Então, assim, eu não vou ser pastor mais, porque nesse todo o meu período caminhando, eu não vi em mim o chamado para ser pastor. Então, eu só não posso querer ser, eu tenho que ser chamado para ser, né? E então ele fala assim, eu não quero ser pastor mais, né? Vou continuar com a minha fé, mas provavelmente vou estar aí dentro do questão de futebol mesmo, sei lá, o que eu vou fazer da vida dentro de esporte. Mas pastor não vou ser, porque eu não tenho chamado para isso. Então, assim, e de fato muitos não têm, entendeu? O título não faz a pessoa um pastor, gente. Isso aí a gente tem que entender com maturidade, né? A pessoa tem o título, nós temos que respeitar, é pastor, mas o ser pastor não é igual a pessoa ser um líder e um ditador, né? Tem essas coisas, né? Tem aquele que impõe, ele é um ditador, e que ele tem o poder na mão, e a gente não pode fazer nada, ele tem o poder na mão e ele impõe. O líder não. O líder, ele te encoraja a fazer algo, ele não te impõe algo. Então, isso um líder, um ditador, e um pastor que tem de fato um chamado para isso, né? O coração dele queima, por isso é diferente daquele que foi instituído ali meio que na goela abaixo da igreja, né? E isso acontece infelizmente, né? Às vezes tem igrejas, essas igrejas mais antigas, igrejas centenárias, Assembleia de Deus, Presbiteriana, Quadrangular, Batista, essas igrejas são muito antigas, né? 100 anos a Assembleia de Deus tem no Brasil. Então essas igrejas, ela tem todo um conselho por trás. Você não toma decisão sozinho lá do que você vai fazer. Tem um conselho
de gerações lá. Você tem que passar pelo pastor local, pastor regional, pastor presidente, pelo conselho da igreja, aquele negócio todo para ser aprovado. Mas ainda assim, dentro disso, costuma ter alguém que é empurrado goela abaixo da igreja, que a igreja não reconhece o pastorado daquilo e é colocado. Então, Paulo, ele vem ensinando que não basta só você querer ser, você precisa ter um chamado para isso. Embora ele fale assim, se você quer ser, se você deseja, isso é boa coisa que você faz. Mas aí ele fala, é como se ele falasse assim, é bom, mas deixa eu te falar o que você precisa ter para você ser, né? As características de um líder, de um bispo. E normalmente é assim, os que não querem, é isso que Deus chama, né? E os caras falam assim, não, eu não quero esse negócio não, pai. Tá doido, isso aí não serve para mim não. Era como se Deus olhasse, é esse aí mesmo. Eu só estava precisando confirmar, eu estava precisando ouvir disso dele. Quando você fala assim, não, isso eu não quero não. Não fala isso não, viu, Divaldo? Se você não quer, não fala não, porque senão esse negócio persegue você rapidinho e chega. E costuma aqueles que falar que quer muito, esse aí Deus não tem para ele isso. Não quer dizer que ele não tenha, né? Isso. E eu comentei aqui, na última aula, que a questão do pastor, a gente até conversou disso ontem aqui embaixo, na hora do almoço, é que o pastor, ele não se torna pastor a partir do momento que ele é consagrado pastor. E a consagração é um reconhecimento de um trabalho que ele já faz. Né, Noah? Então, a consagração do pastoreio é o reconhecimento de um trabalho que essa pessoa já faz. Então, a partir de hoje nós vamos separar, consagrar o Bruninho a pastor. É porque ele já faz esse tipo de trabalho. Então, a gente vai reconhecer isso. Tá? Então, vamos lá. Aí, Paulo vem falando aqui das características. Ele vai falar que ele tem que ser marido de uma só mulher, sóbrio, honesto, não dado ao vinho, que ele não pode ser neófito, que ele governe bem sua casa, aquele negócio todo. Aí, o que seria assim, nós não podemos ter nas nossas igrejas, né, nas igrejas de forma geral, não nas nossas, nas igrejas de forma geral, biblicamente, nós não podemos ter um líder que ele seja neófito. Mas existe uma diferença de eu consagrar alguém a uma pessoa que é neófita, eu consagro ela, e a partir daquele momento ela é discipulada por mim, ela está caminhando junto comigo. É uma pessoa neófita que ela está caminhando junto comigo, eu não consagrei ela e pus a tomar conta da igreja. Paulo está falando disso. Eu não posso, se você deseja o episcopado, se você quer liderar uma igreja, você não pode ser neófito. Por quê? Eu não posso pegar um neófito, um cara que não tem experiência, aqui, você vai ficar aqui agora, toma conta da igreja. Você vai arrebentar a igreja. Agora, eu consagro alguém que não tem experiência, mas caminho junto. Eu estou discipulando essa pessoa. Ela não assumiu um papel de liderança sozinha. Eu estou construindo a identidade dessa pessoa. E isso não encaixa aqui. Aqui o que encaixa é uma pessoa neófita liderar uma congregação sozinha. Agora, eu posso consagrar alguém, consagrei uma pessoa a pastor, essa pessoa talvez ela não é tão experimentada como deveria ser, só que eu não vou consagrar e largar ela. Não, a partir daquele momento, eu estou instruindo essa pessoa. Ela é meu discípulo, eu estou ensinando ela. Então, o neófito não encaixa nessa parte aqui. Porque ele é neófito, mas ele está sendo acompanhado. Olha para você ver. Tanto tempo depois, né? E de fato ele aprendeu, por quê? Nesse período em que ele não reinava, ele via as atitudes do rei de Israel, que era Saul, e ele ficou bem próximo de Saul. E ele conhecia a fama de Saul, porque Saul era guerreiro bruto, rapaz. Saul vacilou lá na frente, teve a bobeira dele, né, quis sacrificar e tal, mas Davi, de fato, olhava para a vida dele e cresceu com isso. E ele tinha Samuel, que instruiu ele até chegar o momento dele assumir o trono. Ou seja, imagina que a igreja fala assim, nós estamos com vaga aberta aí, mas para pastor experiente só. Imagina, né? A gente, o currículo aí você tem que ser pastor experiente, tem que ter
liderado a igreja já. Se não for, a gente não consagra novos pastores, não, porque ele é neófito. Todos vão ser neófitos dessa forma. Porque eu posso ser um crente experiente, mas eu nunca fui pastor. Então eu preciso, quando eu entrar no pastoreio, eu vou ser neófito em pastorear. Mas se eu tiver alguém que me acompanhe, tudo bem, não tem problema. E é o que a gente procura fazer na Ramp, né? Se a gente separa alguém, que esse alguém, talvez ele não tenha condição de liderar um grupo, o ideal é que ele seja acompanhado por alguém que tenha condição de fazê-lo, né? E esse é a forma correta de fazer, né? Então, eu não vou falar mais aqui da questão do bispo, senão a gente vai agarrar aqui. Aí, já é 8h22, né? Fiquei 40 minutos tentando pôr o vídeo ali. Aí, a apostasia dos últimos tempos, vou só dar uma lida aqui no início, ó. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares de Deus, criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça. Porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar sendo recebido com ações de graça. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Mas o início aqui, quando ele fala assim, que as pessoas dariam ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio. Cara, hoje tem doutrinas de demônios dentro da igreja. Doutrinas de demônio. E doutrinas de demônio é aquela doutrina que fere absolutamente em tudo o mandamento de Deus. A doutrina de demônio não é uma doutrina que eu falo heresia sem querer. Ou eu falei algo porque eu entendi que era aquilo, achei que... Aí eu vacilei. A escola que eu estudei me ensinou errado. Tipo assim, eu não posso falar assim, o cara que é pós-tribulacionista, ele é herege. Não posso. Eu não posso. O que é pré-tribulacionista, ele é herege. Não, a Bíblia dá margem para os dois. Então, não posso falar que isso é heresia. Agora, se eu falar igual eu vi um camarada, eu vi hoje esse vídeo, olha para você ver o que o cara fala, que o Espírito Santo estuprou, ele teve um caso com Maria, e ele falou assim, pela lei, o Espírito Santo deveria ter se materializado e ser apedrejado junto com Maria, porque ele teve um filho com Maria e José era corno. O cara falou desse jeito, num podcast. Ele falou assim, José assumiu o filho dos outros, que era do Espírito Santo. Eu falei assim, isso deve ser um momento de zoeira do podcast, só pode, o cara tá falando um trem desse. Entendeu? Aí, essas coisas absurdas, isso é doutrina de demônio, porque se você pega isso e coloca isso num púlpito e ensina isso é doutrina de demônio. São doutrinas que vai desvirtuar a verdade do Evangelho. Isso é doutrina de demônio. Então, doutrina de demônio é aquilo que desvirtua a origem central do Evangelho. Eu te falar assim, você pode vir do jeito que você está para Jesus? Pode, vem do jeito que você está. Mas no dia que você encontrar Jesus de fato, você vai mudar de vida. Agora, você não pode vir e continuar do jeito que você está. Eu sou um adúltero lá fora. Eu entrei dentro da igreja, eu quero continuar sendo adúltero, mas eu quero participar, eu quero estar pregando no púlpito. E isso é doutrina de demônio. É doutrina de demônio. Isso não é bíblico. A Bíblia fala o seguinte, ela não fala isso, venha do jeito que você está, mas a gente entende isso pelo que está no contexto geral da Bíblia. Você pode vir do jeito que você está, só que quando você vier, você não vai ficar do jeito que você está, porque você vai encontrar um Deus que vai transformar a sua vida, entendeu? Você vai ter a vida transformada. Agora, se eu prego que você vai vir como está, e vai fazer a obra continuando como você estava quando você chegou, e a transformação que o Cristo faz? Não existiu essa transformação. Isso é doutrina de demônio. Então, qualquer coisa que é ensinado como verdade absoluta, que você não precisa abrir mão do seu eu, que você não precisa negar a si mesmo, que você não precisa combater o pecado, tudo que vier ensinando isso é doutrina de demônio, porque o pecado ele precisa ser combatido. E nós não estamos falando assim, a gente tem que combater o pecado, não o pecador. Tem a hipergraça, né? De falar assim, eu tenho que combater o pecado, não o pecador. Isso é verdade em partes. Porque
O pecador, ele precisa ser combatido para que ele caia na real e ele entenda que ele está carregando um pecado, que ele precisa ser transformado. Então, nesse caso, eu combato o pecador também, eu não estou querendo acusar ele, matar ele, nada disso, mas eu preciso ferir ele, assim, a consciência dele, para ele entender, cara, a vida que eu levo está errada. Aí, depois que ele entender isso, você combate o pecado que ele carrega, né? Tem uma frase muito bacana desses caras bruto aí que passou aí na história da igreja, Charles Spurgeon, Jonathan Edwards, eu não sei quem falou, mas ele falou assim, você nunca pode apresentar para um pecador um Deus perdoador, né? Aliás, um Deus amoroso, sem antes mostrar para ele que esse Deus é juiz e que se ele tiver pecado, Deus vai julgar ele. Então, depois que ele entender isso, você pode falar que Deus é amor. Mas primeiro ele tem que entender que esse Deus que é amor também é justiça e que não compactua com o mal. E que ele vai julgar o pecador. Depois que ele entender isso, você fala assim, mas esse Deus está disposto a te amar. Aí você apresenta o amor de Deus. Mas primeiro ele tem que saber que esse Deus é justiça também. Você não pode convidar o pecador ao arrependimento pelo amor e manter ele só pelo amor. Não tem como, não existe isso. Ele não é mantido só pelo amor. Aí, falou alguma coisa aí de volta? Acerca dos velhos e viúvas, né, ó, não repreendas asperamente os anciãos, mas admoestai-os como a pais, aos jovens como os irmãos, as mulheres idosas como as mães, as moças como irmãs, em toda a pureza. Honra as viúvas que verdadeiramente são viúvas. Aqui ele fala, né? Honra as viúvas que verdadeiramente são viúvas. Olha por quê, ó. Mas se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprendam primeiro a exercer piedade para com a tua própria família e a recompensar seus pais, porque isso é bom e agradável diante de Deus. Ora, a que é verdadeiramente viúva e desamparada, espera em Deus, e persevera de noite e de dia em rogos e orações, mas a que vive em deleites, vivendo, essa é morta. O que ele está falando? Primeiro ele fala assim, ó, aquela que é viúva de fato, ela não tem ninguém por ela, ou talvez ela tenha filhos pequenos, que não podem trabalhar por ela, ajudar ela mantém tudo, essa precisa da atenção da igreja, essa. Aí fala assim, agora, a viúva que já tem filhos grandes, crescidos, com condição de trabalho, condição deles fazer essa ajuda para a mãe, nós temos que repreender aos filhos, ó, vocês têm que cuidar da sua mãe, porque vocês já têm trabalho, vocês já têm idade para cuidar da sua mãe. Mas aí agora ele entra em outra categoria, aquela que é viúva, mas é namoradeira, todo dia está com um diferente nos deleites da carne, ela não precisa ser atendida, porque ela já tem os deleites dela. É como se eu assim, procura o seu peguete aí para cuidar do você, tipo isso, né? Aí ele fala assim, ó, mas a que vive em deleites, versículo 6, vivendo está morto. Ela fala assim, ó, é tipo contraditório, ó, mas a que vive em deleites, vivendo, está morta. Ou seja, aquela que está em deleite em vida, aquela que está em vida e está deleitando na vida, aproveitando, essa está morta espiritualmente. Isso que ele quer dizer. Manda, pois, essas coisas para que elas sejam irrepreensíveis. Ó, mas se alguém, aí ele fala assim, ó, manda, pois, essas coisas para que elas sejam irrepreensíveis. Ou seja, a ajuda para as viúvas são para aquelas que dão testemunho. É isso que ele está falando. Aquelas que dão testemunho, tem boa índole, ela não se mantém sozinha, tem crianças, as crianças não trabalham, mas ela tem bom testemunho na sociedade. Essa é a obrigação da igreja manter, a obrigação da igreja. Tá? Aí fala assim, ó, mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior que o infiel. Paulo está falando assim, ó, agora, se ela tem alguém por ela, e esse alguém não cuida, essa pessoa negou a fé, e ele é pior que as pessoas do mundo, porque nem as pessoas do mundo desamparam a família, e eles são pior que o mundo. Aí, vou ler só o versículo 9 para a gente encerrar aqui o capítulo 5. Nunca seja inscrita viúva com menos de 60 anos. Aí ele começa. E só a que tenha sido mulher de um só marido. Olha para você ver.
Tinha que ser viúva e viúva de um só marido, ou seja, ela guardou, inclusive, o celibato depois da morte do marido. Ela é viúva eterna, tipo assim, não vai casar de novo. Porque é o seguinte, se ela casou de novo, ela sai da condição de viúva e ela sai da condição de estar no cuidado da igreja. Não é que ela não pode adquirir novo casamento. É porque se ela é viúva e a igreja mantém, e agora ela contrai um novo matrimônio, ela sai da cobertura da igreja, ela está agora debaixo do matrimônio. Não é porque ela casou a igreja, não, agora não dá atenção, não é isso. Agora o marido vai cuidar dela. A casa dela, a família dela, que ela conseguiu agora novas núpcias, né, um casamento, ele vai cuidar dela. Não é mais responsabilidade da igreja, é isso que está falando. Não que ela não possa casar, né? E versículo, vou ter que terminar de ler essa parte da viúva aqui, ó. Versículo 10. Tendo testemunho de boas obras, se criou os filhos, se exercitou a hospitalidade, se lavou os pés do santo, se socorreu os aflitos, se praticou boas obras, mas não admita as viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se. Ele está falando o seguinte, você está vendo que a viúva que é ajudada, até ela tinha um tanto de coisa que ela deveria encaixar, é a que foi viúva de um só marido, que ela praticou hospitalidade, ela ajudou os pobres, ela cuidou de pessoas, ela dá bom testemunho. Essa pessoa, a igreja teria responsabilidade de cuidar. Então, fechou. Vamos dar sequência aqui. Aí vai continuar falando disso, vai falar agora das mais novas, né, de ter filhos e tal. Aí vai falar acerca dos presbíteros agora, versículo 17, ó. Os presbíteros que governam bem, sejam estimados por digno de duplicada honra. Olha para você ver. Principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Eles falam assim, ó, o presbítero é digno de dupla honra, ou é digno de salário dobrado, principalmente aqueles que se afadigam no pastoreio e não ensinar a palavra, né? Aí teve alguém que já mandou esse versículo para mim, né? Tem um pastor aqui da igreja que mandou para mim, pastor, você é digno de dupla honra, porque você ensina e pastoreia. Eu falei assim, bênção demais, mas eu vou te mandar um outro agora também, que eu vou ser cobrado 2 vezes mais, porque eu ensino e pastoreio. Então eu não sei se eu queria dupla honra ou ser cobrado 2 vezes mais. Fala assim que esses que ensinam, haverá mais rigor para eles. Né? Falei, então não sei qual que... acho que piorou um pouquinho. Aí depois vai falar, né? Porque diz a Escritura, não ligarás a boca do boi que debulha, digno o obreiro do seu salário, não aceite acusação contra o presbítero, senão com 2 ou 3 testemunhas. Aqui tudo isso, cara, são coisas importantíssimas para a igreja, é coisa importante. Fala, a questão do boi, eu acho que Paulo falou disso, não Paulo, nós estudamos isso no Pentateuco, na lei, que falava assim, que você não deve cerrar a boca do boi enquanto o boi ara a terra, porque, fala assim, né, vou traduzir na forma que você vai entender, ó, versículo 17 está falando assim, ó, os presbíteros que governam bem a igreja, eles recebam salário dobrado, porque eles trabalham na igreja e ainda ensinam. Aí fala assim, porque a Bíblia fala que o boi, enquanto ele ara a terra, ele pode comer do capim que está na terra. O que está dizendo isso aqui? O pastor, ele tem que ser mantido pela igreja. Por quê? Se ele cuida da igreja, o sustento tem que sair da igreja. Aí ele cita o boi. Porque o boi, você não pode fechar a boca dele enquanto ele ara a terra. Porque o boi está trabalhando na terra, arranhando a terra lá. O boi cansou. O capim está ali na frente dele. Você vai tampar a boca dele para ele comer? Ele precisa comer para fortalecer, para continuar o trabalho. Então, a lei fala isso. Você não pode tampar a boca do boi enquanto ele trabalha. Porque a hora que ele ficar com fome, ele vai comer da terra que ele está trabalhando. Dali mesmo. Então, trouxe isso para o pastor. Então, o pastor ele tem que receber da onde ele ara a terra, que é da igreja. É isso que está falando. Paulo está falando disso aqui. Com isso, gente, nós somos aqui
maduros. Eu não estou falando que todo mundo, pastores, todos têm que receber da igreja. Nós não estamos falando disso. Nós sabemos aquela pessoa que a igreja tem 30 pastores, os 30 trabalham, inclusive o pastor da igreja trabalha, e ele tem condição de trabalhar, a igreja não tem uma necessidade que ele esteja mais tempo na igreja, que ele seja mantido pelo trabalho dele. Agora, a igreja necessita que ele esteja mais full time na igreja, precisamos dele. Se ele tivesse livre, ele poderia fazer isso e isso. Então, que a igreja sustenta para que ele faça isso. Porque se a igreja não fizer, ele tem que trabalhar, porque ele tem que se manter. Agora, a igreja também não consegue fazer isso com todos os pastores. Obviamente, se houver uma demanda de tudo isso, nós temos 50 pastores, mas nós precisamos que os 50 fiquem por conta da igreja. Precisamos que os 50 esteja available 24 horas. O seu contrato é com a igreja, a sua prioridade é a igreja. Se eu precisar de você, qualquer hora você vai vir. Aí tem que ser uma igreja gigante, que tenha condição de manter toda essa galera, e tem que ter um trabalho para todo mundo também, né? Para ocupar essa galera toda, né? Então, assim, não é todos que têm que ser mantidos, né? A gente tem que entender isso. Aí, fala aqui, não aceite acusação contra presbítero, senão com 2 ou 3 testemunhas, porque senão vira bagunça. O cara chega, uma testemunha chega e fala um negócio assim com o pastor, aí o pastor aceita aquela denúncia e o presbítero já é tirado já. Não funciona assim. Você tem que trazer, alguém estava com você, alguém viu isso também? Traz a testemunha, vamos conversar aqui, eu preciso 2 ou 3 testemunhas aí, eu preciso ouvir essa história e que alguém confirme ela, de mais pessoas. Então, isso tudo aqui é para o bom andamento do culto. Olha agora o que fala no 20. Aos que pecarem, repreende-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Aí as pessoas falam assim, mas a gente não pode ir para a internet, chamar a atenção de um cara lá que fez o pecado, aquele trem todo. Mas a Bíblia está falando assim, aos que pecarem, repreende-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Versículo 21, conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, dos anjos eleitos, que sem prevenção guardes essas coisas, nada fazendo por parcialidade. Ou seja, essas coisas têm que ser feitas, não pode ser parcial, dependendo da pessoa que você vai atender. Não, ela tem que ser feita, é uma doutrina, tem que ser assim, independente de quem é. Eu não posso, o Bruninho é o pastor presidente, mas ele gosta demais de mim, eu estou errando, ele não chama minha atenção porque ele gosta demais de mim, não funciona. Tem que chamar a atenção, porque senão as coisas não vão dar certo. A gente tem essa dificuldade de separar as coisas, né? Eu sou muito amigo do apóstolo, ele não pode chamar minha atenção, porque eu sou amigo dele. Não, você é amigo, mas ele é seu líder. E ele, agora é como se a gente tem que falar assim, vou tirar a capa do apóstolo agora, aliás, de seu amigo, quem está falando é o apóstolo. Agora quem está falando é seu amigo. É difícil fazer isso, né? O meu amigo e o apóstolo é a mesma pessoa. Um não pode dar um conselho diferente do outro. Eu falo assim, quando você estava na capa de meu amigo, você me deu um conselho assim, quando você estava na capa de apóstolo, você me bateu, não entendi. Não dá para fazer essa diferença. Eu lembro meu irmão uma vez, ele me ligou do Brasil, né? Uma vez não, várias vezes, né? A gente conversa de vez em quando, mas ele, em algumas ocasiões, ele fala assim, eu quero falar com você como pastor, não esquece que eu sou seu irmão, eu preciso de um direcionamento. Aconteceu isso, isso e isso, e o que você me fala? Aí eu bato como se ele não fosse meu irmão também, né? Ele quer ouvir o pastor falando, né? Então, falo como se fosse só o pastor dele. Aí fala assim, aí tem vezes que ele fala assim, não, esquece que você é pastor e que você cuida de vida, o seu irmão que está falando agora, eu preciso que você me ama para falar um negócio aqui comigo. Fala, o que eu tenho que fazer nessa situação? Mas eu quero que você me dê um conselho de irmão, não é de pastor. Mas não tem jeito de eu desvincular do pastor, não tem jeito. Eu tenho jeito de eu desvincular de ser irmão dele, e ser só pastor, mas ser só irmão, não ser pastor, não tem jeito. Amor, isso aí que eu fico vendo você fazer dentro de casa, na câmera, tá vendo aí? De vez que eu ligo para ele, ele fala, amor,
Tô com medo aí, sei lá, ficar lá matando os meninos, de tão nervoso, que assim, neném, fica assim, dentro de casa, né? Aí eu falo assim, eu tô vendo você na câmera aí, viu? Então, Timóteo é um livro que liderança precisa ler, tá? Vou ler aqui o capítulo, vou passar o capítulo, depois a gente passa rapidão aqui os outros aqui, vai dar tempo. Ah, meu Deus do céu. Deveres dos servos, né? O servo, o pessoal pensa assim, isso é só para liderança, o servo está de boa, né? O servo também tem dever, ó. Todos os servos que estão debaixo do jugo, estimem os seus senhores por dignos de toda honra, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. E os que têm senhores crentes, não os desprezem por serem irmãos, antes os sirvam melhor, porque eles que participam do benefício são crentes e amados. Isto ensina e exorta. Ou seja, os servos, aqueles que têm um trabalho, tem alguém que é o senhorio acima dele, você tem o seu boss, o seu chefe, o seu manager, né, o nome que você quiser chamar, não podemos desprezá-los, não podemos desprezá-lo. E ele fala assim, nós temos que tratá-lo com honra. É posição, velho, posição. Eu sou funcionário, eu tenho alguém acima de mim, é questão de honra. Porque é o seguinte, coisa que a gente não entende às vezes a gente quer desonrar a pessoa. Eu quero desonrar o meu patrão, e eu vi isso no trabalho, onde eu trabalho, com o cara que era o gerente antes de mim. Ele e os meninos só metiam o pau nele, entendeu? Por quê? Ele era americano, e americano, fala inglês, né? Óbvio, né? Então, e ele conhecia o trabalho. Mas nós tínhamos inúmeros funcionários muito mais experientes que ele. Só que, para o cara ser um manager, não necessariamente ele precisa fazer uma escada ou fazer um gabinete, ele tem que saber gerenciar o negócio e comunicar. E era o que nós precisávamos, de alguém que gerenciasse e comunicasse. E ele precisava, um americano, e comunicava muito bem, e ele sabia gerenciar. Só que os meninos ficavam irritados, porque ele não tinha tanta experiência quanto o de lá, e ele mandava no de lá. Aí, um dia eu falei, velho, olha a condição que você está, você não respeita o cara, mas pode ser que amanhã o manager é você. O manager é você e vai ter um cara igual você, que não vai te respeitar. Põe nessa situação, velho. Como é que vai ser? Aí os caras é cabeça dura. Não, mas o cara, ele não pode, a gente tem mais experiência com ele que é o boss. Eu falei, velho, você fala inglês? Não. Então, não sei nem por que eu estou falando com você isso. Tipo assim, eu nem era nada dele, né? Eu era funcionário, eu trabalhava junto com ele. Eu falava assim, velho, não adianta ficar irritado. Ele é o boss e acabou. A gente só tem que fazer o serviço. E esse menino fala assim, você está com quantos anos? Eu estou com 19, 20 anos. Fala, velho, você está com 20 anos, olha a oportunidade que você está na mão. Você está com 20 anos, você não sabe falar uma frase em inglês, você é bom de serviço pra caramba, vai estudar inglês e vai aprender esse serviço aqui, ó. Imagina, esse cara que é seu boss tem 40 anos. Imagina, você está com 20, você quer estar no lugar dele. E esse cara já esteve na posição. Vai estudar o inglês, vai aprender. Daqui 10 anos, você vai estar com 30 ainda, você vai estar mais novo que ele, e você talvez seja um manager, ou tenha a sua própria companhia. Mas você tem que se pôr no lugar desse cara, porque se você tiver funcionário que não te respeita, olha que porcaria que é. Aí eles entendem na hora, mas depois de 3 dias esquecem, entendeu? Mas é assim, aí fala assim, ainda se você tiver um patrão, um senhor, um manager, que ele seja cristão, você tem que honrar ainda mais, se ele for cristão. Olha para você ver, não é para você, fala assim, ó, aí fala assim, ó, e se os senhores forem crentes, não o desprezem por serem irmãos. Às vezes o cara fala assim, não, ele é irmão, isso aí está de boa, é da igreja e tal, trata de qualquer jeito. Você tem que respeitar ainda mais, ainda mais. Então, aí ele vem aqui dando agora uma porção de doutrina, exortação, conselhos para a igreja, e ele termina aqui, capítulo 6. Aí vamos entrar agora no capítulo 1 de 2 Timóteo, né?
E ele continua falando aqui a Timóteo, falando acerca das dificuldades que Timóteo teria no ministério, e ele quer falar com Timóteo como Timóteo vai passar por isso, né? Ele fala aqui no versículo 3, ó: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados, olha para você ver que legal isso aqui, ó. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, porque sem cessar faço memória de ti nas minhas orações dia e noite. Ele está falando de Timóteo. Timóteo, eu lembro de você nas minhas orações de dia e de noite, e eu faço menção de você. Aí ele fala assim, ó: eu desejo muito te ver, eu lembro das suas lágrimas, né, para que eu encha-me de gozo e de vontade de estar contigo. Aí olha o que ele fala agora, que é bacana: trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em sua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Ou seja, Paulo falou aqui de 3 gerações de cristãos, né? Paulo fala assim: eu sei que o que você carrega, Timóteo, primeiro a sua avó carregou, sua avó Lóide, e depois a sua mãe Eunice, e eu tenho certeza que você carrega. Ele falou de 3 gerações de cristão. E aí vem os cabeçudos assim, fala assim que Paulo metia o pau nas mulheres, né? Não respeitava as mulheres, e ele falou assim, não falou do avô, nem do pai de Timóteo aqui, né? Ele falou assim, da sua avó Lóide e da sua mãe Eunice, e eu tenho certeza que você carrega. Será que Timóteo, ele foi instruído por quem? Pelo pai e pelo avô? Se fosse, Paulo tinha falado. Eu creio que ele foi instruído pela avó e pela mãe, foram os exemplos que ele teve. Paulo citou as duas, né? Então, e assim, você vê que a importância da continuidade geracional, de você anunciar o evangelho aos filhos, né, e aos filhos dos filhos. Cara, tem que ser assim. E porque todas as outras religiões e seitas aí, eles fazem isso, instruir a criança, como se diz, eles têm esse versículo lá também na Bíblia deles: instrui o menino no caminho, só que é no caminho deles, né? Se for no Alcorão, que devore o Alcorão. Se for na macumbaria, que seja devoto de todos os orixás, tudo, é assim que faz. E nós não podemos ficar para trás, nós precisamos fazer isso com nossos filhos, né? Tem. E eles só podem iniciar a pregação com 30. Eles têm um período de decorar a lei, eles têm a lei toda na ponta da língua, e depois eles têm mais um período até os 30, que é um período de preparo para eles saírem a anunciar. Você vê, a gente está vendo o The Chosen, né? Lili e eu. Cara, é emocionante você ver o seriado. É emocionante. Porque você está vendo as coisas acontecer. Eu já falei disso aqui umas 5 vezes, né? Você está vendo The Chosen, Edivaldo? Já assistiu já? Você já viu quantas temporadas? Tudo que a Maria colocou, nós vimos. Mas eu achei bacana, nós começamos a 2ª temporada ontem. Então nós vimos 2 episódios ontem da 2ª temporada do The Chosen. Começou com uns 30 minutos de episódio, agora ontem cada episódio era 1 hora já. E nós vimos 2 ontem, né? Começou a ficar grandes episódios agora. Mas assim, ontem foi bacana uma hora lá que Filipe, ele chega no meio da galera. Até ontem não tinha aparecido esse discípulo Filipe. Ele aparece ontem no meio do grupo, e ele é todo tiradão já, ele veio enviado por João Batista. João Batista era o cara que caminhava, ele era tipo discípulo de João Batista, e João Batista, vai agora até Jesus e caminha com ele. E ele já chega todo tiradão, né, porque já andava com João Batista. Só que aí tem uma hora que ele começa a citar algo da Torá. Na hora que ele começa a citar, todo mundo cita junto. E aquilo ali não era exclusividade dos discípulos. Todo judeu sabia aquilo, velho. Todo judeu decente sabia citar qualquer parte da Torá, porque isso faz parte da formação e da cultura deles. Pra você ter uma ideia, o cara lá em Israel, eu não posso falar com 100% de certeza,
porque eu não moro lá, eu não sei até onde isso é real ainda hoje. Mas boa parte da história de Israel é que o cara que se decidisse, eu vou ser mestre da lei, eu vou estudar a Torá, ele tinha ajuda de custo do governo, porque ele decidiu, eu quero ser mestre da lei, eu vou estudar a Torá, eu vou ser mestre. Esse cara que decidia por estudar a Torá, o governo bancava o cara, tinha ajuda de custo, para ele não trabalhar e ficar por conta da Torá. Então, assim, isso na cultura deles é muito forte. As crianças tudo saem recitando a Torá. E assim, aí, você vê assim que a importância disso, né? E isso não era a exclusividade dos discípulos. Um monte de gente sabia. Os fariseus, né? O Nicodemos lá, coitado, no seriado, ele fica apertado. É o cara, é o mestre da lei, mas na hora que ele senta com Jesus, filho, ele é engolido pela própria palavra. Tipo assim, não tem o que falar, né? Era como, eu lembro que tem um cara lá que chama Shimuel, né? Um cara que é o discípulo do Nicodemos, e ele é tiradão, ele quer derrubar Jesus, tudo que é jeito. Mas esses caras, por que o diabo, toda vez, o diabo, na figura dos fariseus, saduceus, né, os essênios, esse grupo de pessoas que tentavam derrubar Jesus, eles iam só na palavra, mas eles iam com conhecimento humano, que é o que estudou a vida toda. Só que ele estava discutindo, era como se a Bíblia tivesse boca, e eu querendo mostrar para a Bíblia que ela está errada. Era tipo isso. Imagina se a Bíblia tem boca, né? E eu falo assim, ó, não, você está errado aqui. E a Bíblia ia folhear sozinho e falar, mas está escrito isso aqui, 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 aqui. Era isso que eles tinham com Jesus. Eles tentavam pegar Jesus, mas Jesus era a Bíblia. Ele é a palavra, ele é a promessa, ele é o Cordeiro, ele sabe tudo. Então, tudo que eles faziam, Jesus já sabia. E dava cepada, os caras ficavam apertados. Então, Paulo, ele cita aqui 3 gerações de cristãos, a avó, Lloyd, a mãe, Eunice, e ele cita Timóteo. Aí ele fala outra coisa bacana, versículo 6 agora, ele fala assim, ó, por esse motivo eu te lembro, que despertes o dom de Deus que existe em ti, pela imposição das minhas mãos. Ou seja, é a comunicação de dons, a transferência de dom, ativação de dons, né? Que muitas igrejas elas não creem nisso, né? Que existe uma ativação, uma transferência. Eu não creio no chegar aqui, ó, encostar aqui no cara, que passei tudo para ele. Eles não acreditam nisso, não. Mas de Deus usar o que está em mim para despertar alguém em você, e é bíblico isso, é bíblico. Paulo, quando ele fala assim, ó, desperta o dom que é em você, que você ganhou pela imposição das minhas mãos. Paulo não está falando assim, você vai ser igual eu, quando você fala, não, é aquilo que Paulo tinha, Paulo passou para ele, né? Mas ainda assim Timóteo era uma pessoa, é um indivíduo, e ele tinha características diferentes de Paulo, então Deus usava ele de uma forma, né? Aqui na igreja nós temos os dons, e pessoas se movem de forma diferente, e isso é ótimo, isso é bom, porque se todo mundo fosse igual, como é que fazia, né? Se todo mundo fosse a mesma coisa, vocês imaginam se a igreja tivesse diácono, se tiver só o pastor, nossa, se é só o pastor, ia ser ruim demais, viu, menino? Você não podia falar nada com ninguém, todo mundo fechando o bico. Eu sou pastor também, está me dando ordem aí. Jesus. É difícil, viu, menino? Né, meu filho? Aí, ó, o pessoal que está vendo esse corte aí, você não está entendendo nada, entendeu? É porque precisei parar um pouquinho aqui. Ó, vamos passar aqui o capítulo 2. Vou passar o capítulo 2 com o novo aqui mesmo. Ó, deu uma risadinha aqui. Aí Paulo ele vai falar com Timóteo, né? Cara, Timóteo, você tem o dom que eu já liberei sobre você. Eu já liberei sobre você, né? Então, aí ele vai continuar falando algo que é até forte para nós, a gente prega isso, né? Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, e de amor e de moderação. De temor,
O que fala temor na Bíblia de vocês aí? Espírito de? Versículo 7. Temor? O seu também, Edivaldo? De covardia, não tem? Isso aí, essa aí que eu estava procurando. Essa aí que é a conhecida. Que Deus, ó, Ele não deu espírito de covardia, mas de fortaleza, e de amor, e de moderação. Portanto, não envergonhes do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus. Então, o que Paulo está falando é o seguinte com o Evangelho. Está falando com Timóteo assim. Era como se Timóteo... A Bíblia não está falando isso, tá, gente? Eu estou conjecturando aqui agora. Era como se Timóteo ele estivesse meio que acovardado com aquela posição que ele deveria assumir e assumir o lugar de Paulo, né? Era como se ele falasse assim, isso não está na Bíblia, eu que estou falando. Era como se ele pensasse assim, cara, que responsa, vou ter que assumir a posição de Paulo. Aí Paulo, como é bruto demais, um homem, estrategista, liguei o negócio de novo, né? Ele traz Timóteo para o lado dele. Fala, Timóteo, cara, você carrega algo que a sua avó carregava, que a sua mãe carregava, e eu tenho certeza que você carrega. E é tipo como se ele tivesse atestando Timóteo, falando assim, você é capaz, você carrega algo que a sua avó carregava, que a sua mãe carregava, e eu tenho certeza que você carrega. E outra, você precisa ativar o dom que eu já passei para você, pela imposição das minhas mãos, porque Deus não deu espírito de covardia para você. Então era como se Paulo trouxesse a memória de Timóteo que Deus já tinha preparado ele para aquele momento. Falar assim, ó, Deus não deu espírito de temor, nem de covardia, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Aí ele vai falar assim, ó, portanto, não se envergonha do testemunho do nosso Senhor, nem de mim que sou prisioneiro. Paulo estava preso escrevendo para Timóteo. Era como se Timóteo tivesse acuado, e Paulo trazia, falando assim, ó, eu sou prisioneiro, antes participa das minhas aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos. Cara, isso aqui é forte demais. Paulo. Paulo precisava de um cara bruto para assumir o lugar dele, velho. E ele, de repente, ele olha para Timóteo está assim, eu não sou capaz. Eu não tenho condição de assumir essa posição. É complicado. É difícil demais, gente. Imagina que o apóstolo chega dia de manhã e fala assim, ó, ô, pastora Catarina, a partir de hoje, minha filha, você vai assumir a igreja de Milford aqui, ó, porque eu preciso ir para outra região. Nós estamos indo lá para a Flórida abrir uma ramp lá, e eu preciso ficar lá uns 2 anos lá, naquela região. Nós vamos abrir na Flórida, lá em Miami, South Carolina, aquele lugar tudo ali. Vou passar de tudo e você vai tomar conta da ramp. Você está doido, pastor Catarina, vai tremer as bases, meu filho. E vai chegar em casa e falar assim, meu Deus do céu, o que eu vou arrumar agora? O apóstolo tem que lembrar, minha filha, olha, você não lembra que Deus já te preparou para isso? Você lembra que a gente passou por isso? Isso, Deus já preparou, Deus está te preparando. E agora chegou o momento. E você não tem que ser covarde agora, é partir para cima, porque agora precisa. É tipo isso que Paulo estava falando. Paulo olhou para Timóteo e falou, Timóteo, você está pronto, velho, você está pronto. Só põe para frente esse negócio aí, meu filho, e bora. Então, aí Paulo continua falando isso. Ele vem falando aqui, para não se envergonhar do evangelho, ele vai tratar isso ainda com Timóteo, ele está trazendo Timóteo para o lado dele, encorajando Timóteo para essa missão, velho, é uma missão, tá? Aí ele vai falar no capítulo 2, versículo 10, ele fala assim, ó, portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Palavra fiel é esta, que se morremos com ele, também com ele viveremos. Se sofremos, também com ele reinaremos. Se o negarmos,
também ele nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel, mas não pode negar-se a si mesmo. Paulo está falando assim com Timóteo: Timóteo, cara, olha, se você foi fiel a Cristo, ele vai ser fiel a você. Agora, se você negar, ele vai te negar também. Se você sofreu com ele, na hora que ele for glorificado, por que você não vai, você vai ser glorificado junto com ele? Você estava no dia de sofrimento, é o que fala no dia do casamento, né? Na alegria, na tristeza, na saúde, na doença. Ou seja, se estava comigo quando eu estava na saúde, na tristeza, na falta de saúde, na doença, tem que estar junto. Se quando não tinha dinheiro, estava junto, quando tem dinheiro, vai abundar junto, né? Então tem que ser assim, né? Então Paulo está trazendo isso à memória de Timóteo. Aí ele vai falar aqui no versículo 15, ó: procure apresentar-se a Deus aprovado como obreiro do que não tem que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Cara, essa palavra aqui é bruta também. Obreiro aprovado que não tem do que se envergonhar e maneja bem a palavra da verdade. É manejar bem a Bíblia, entender, conhecer e ser aprovado, ser um obreiro honrado, aprovado, que não se envergonha, né? Não tem do que se envergonhar. E Paulo está falando isso para Timóteo, ele vai repetir isso para Tito, ele vai falar com Tito, cara, ó, os obreiros que você for escolher aí, ó, tem que ser assim, eles não podem dar mau testemunho, tem que ser homem, não só mulher, ele vai falar isso para Tito também, ele está dando um conselho para Tito. Aí no versículo capítulo 3, ele fala assim, ó: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, obedientes, a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores. Aí ele vai falando uma sequência aqui de característica de pessoas que haveriam nos últimos tempos, tá? Você vê que ele fala no versículo 3, ó, sem afeto natural, irreconciliáveis. O que está falando na Bíblia de vocês aí? Versículo 3, sem afeto natural, depois fala o quê? O seu, Divaldo? O 3, a segunda coisa que fala aí, depois da vírgula. Três. O seu está irreconciliável também, pastora? O seu também? Deixa eu ver aqui se a gente acha uma outra tradução aqui, ó. 2 Timóteo, capítulo 3. Ó, minha Bíblia está em inglês aqui, ó. Meu Deus. Até parece que eu leio esse negócio em inglês aqui, gente. Um dia eu precisei olhar um nome de um livro aqui, um versículo em inglês aqui, como é que era escrito. Meu fala aqui, implacáveis, ao invés de irreconciliáveis, mas são assim, ó, implacáveis é a ausência de negociação ou pacto, a ausência de coisas não mutuamente concertadas, que não pode ser persuadido a entrar em um pacto. Ele é implacável na falta de entendimento, de reconciliação. Ele é aquela pessoa, ele é quase que a pessoa que blasfemou contra o Espírito Santo. É irreconciliável, ou seja, nada nem ninguém vai fazer esse cara mudar de ideia, entendeu? É aquele tipo de pessoa que ele entende, é quase que o que blasfemou, de fato. É irreconciliável. Hebreus vai falar disso. Quando a gente vai em Hebreus, nós vamos falar disso aí de novo. Tá? Aí, Paulo vem aqui, a partir do versículo 10, falando da sã doutrina. Quando fala sã doutrina, o que vocês entendem? Só 10 cada vez para não embolar. O que você entende, amor? Pastora Lília, para quem está vendo aí no vídeo. Sã. A palavra sã vem de quê? De santo. Se eu estou assim, ó, de saudável. Se assim, ó, hoje eu estou são, né?
tô são, sarado, curado, limpo, puro. Então, quando fala da doutrina, uma sã doutrina, está falando de uma doutrina pura, uma doutrina sem mácula, sem mancha. A palavra sã vem tipo de pureza. Então, se eu falar com você, né? Isso que eu vou cortar, não, vou deixar. Se eu falar com você que você cortar cabelo, você está indo contra a sã doutrina, é mentira. Porque não existe isso. Na doutrina. Doutrina e uso e costume é diferente. Doutrina não muda, é a mesma coisa aqui na China. A cultura da China é outra, mas a doutrina é a mesma. Então, teoricamente, um cristão aqui, ele segue a mesma coisa aqui e na China. É a mesma coisa, porque a doutrina é uma só. O costume é diferente. É costume, usos e costume engloba ali até a cultura. Pode mudar algumas coisas. Tipo, eu nem sei o que eles tomam. É igual um chimarrãozinho ali. Por exemplo, o apóstolo Johnson, quando ele esteve aqui, diz ele que ele foi fazer a missão num país aí, não lembro onde, para o lado da África, né? Eu não sei qual país do continente africano, muito grande, né? Continente africano. Então ele estava porque lá de lá. E diz ele que um lugar que eles foram pregar, o pastor da igreja tinha 2 mulheres. O pastor da igreja. Aí ele falou assim, é porque na cultura lá do país, a poligamia nem é pecado pela lei. O cara pode ter 2, 3, 4 mulheres, pela lei do país ele pode ter. E ele falou, e quando esse cara conheceu a Cristo, ele já tinha 2 mulheres. Ele já tinha 2 mulheres, já era casado, pela lei do país ele estava correto, ele tinha 2 mulheres e meninada, tudo já, e morava todo mundo junto, e ele aceitou Jesus. Aí ele falou assim, aí perguntou para mim aqui, o que você ia fazer, pastor? Eu falei, não sei. Não sei não, Por isso que o pastor, o teólogo, a palavra de um teólogo é importante sim, mas se esse teólogo ele é pastor local, a gente dá mais valor ainda. Por quê? Se ser teólogo de gabinete é fácil. Você só vai olhar na Bíblia assim, não, a Bíblia fala assim, assado, resolve, é de acordo com a Bíblia. Mas se você é o pastor local e você está vendo o negócio acontecer, é outra coisa, não é só você tomar uma decisão baseada, a decisão baseada na Bíblia, sim. Só que quando você está com um crente na sua frente, assim, a situação para você resolver, é diferente. Então, o teólogo de gabinete é uma coisa. O teólogo, que é pastor local também, esse cara, sim, ele é bruto. Ele merece respeito. Por quê? Ele não fecha os olhos para o lado, assim, aí não põe aquele negócio igual o cavalo, assim, né? E só olha aqui, não. Ele tem que olhar, ele está vendo aqui, ó, a igreja. Então, ele tem que olhar a igreja e resolver, né? Mas, se eu falar assim, a Bíblia vai falar o seguinte, que está errado. O obreiro, ele tem que ser homem de uma só mulher. Nem tudo que é pecado é crime. Nem tudo que é pecado é crime. O adultério é pecado. Mas o adultério, às vezes, não é crime. Não é crime. Em alguns países é crime. Mas aqui não é crime. A Bíblia fala, se você olhou, desejou, você adulterou. Ninguém está sendo preso. Ó, você adulterou aí, nós vamos te prender, porque você adulterou aí na cabeça. Agora, toda quebra de lei é pecado. Então, nem todo pecado é crime, mas todo crime é pecado. Todo crime é pecado. Então, esse cara do exemplo, por exemplo, do pastor, ele estava numa situação no país que o país aprovava a situação dele, ele casado com 2 mulheres. Mas quando vai para a Bíblia não aprova isso. Como que vai? Como que ele vai, como se diz, viver a sã doutrina, e essa parte vai ter que rasgar da Bíblia. Entendeu? Então, assim, é complicadíssimo, né? Então, assim, nem tudo que é pecado é crime, mas tudo que é crime é pecado. Então, aí Paulo continua aqui, capítulo 4, aí depois ele vem falando isso, da sã doutrina, de preservar isso, né, de perseverar nisso, ensinar ao povo,
né, como viver isso. Aí ele vai e chega aqui, cara, no capítulo 4, no versículo 7, ele fala assim, olha, no versículo 6, era como se ele tivesse assim, no final dos dias dele, ele sabe que vai morrer, velho, ele sabe que não vai sair da prisão, ele vai morrer. Por isso, eu vou falar o desespero de Paulo, né, não quer dizer que ele está desesperado, é o meu modo de falar, por isso que ele está desesperado para falar assim, Timóteo, velho, não tem tempo de voltar não, filho, lembra de onde você veio, o que foi plantado em você, eu preciso que você dê sequência nisso. Cara, a obra está aí, ó. Aí ele vai, agora ele entrega, tipo, depois que ele fala tudo para Timóteo, ele tipo entrega os pontos agora, falando assim, ó, a partir do versículo 6. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Ele sabe que ele não vai sair da cadeia, ele sabe que ele vai morrer. Você lembra que ele foi preso antes, na terceira viagem missionária? Ele estava lá e ele falava assim, gente, ora por mim que eu preciso sair daqui, só que agora ele já sabe, não vou sair daqui, eu vou morrer aqui. É a quarta viagem dele, acabou nessa prisão e ele morreu aqui. Aí ele fala assim, eu já estou sendo oferecido por libação e a minha partida está próxima. Aí ele fala assim, ó, eu combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas todos que amam a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa. Ele está falando aqui com Timóteo, vem rápido, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente da Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo, toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. E vocês lembram que Marcos é aquele problema. Paulo teve um problema com Marcos, não deixou ele na viagem, agora ele fala assim, ó, traga Marcos, ele é importante para o ministério, traz ele com você quando você vier. Também envia Tíquico a Éfeso, ele fala, também enviei, né? Quando vieres, traze a capa que deixei em Trode, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muito dos males, e o Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam, que isso não lhe seja imputado. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios se ouvissem. E fique livre da boca do leão. Aqui tem algo forte e triste do ministério, nessa palavra. Quem foi Paulo, velho? Não vai dar para a gente passar do Timóteo, tá, gente? Foi mal, ele agarrou aqui. Quem foi Paulo? O maior plantador de igrejas da Bíblia, citada, do Evangelho. Como se diz, o maior bandeirante do Evangelho chama-se apóstolo Paulo. Aí, esse cara, ele plantou tanta igreja, instituiu tantos líderes, pastores, talvez apóstolos. Esse cara fez muito, e no final, olha o que ele falou assim, ó, no versículo 16, ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam. Ou seja, não tinha ninguém lá com ele, ninguém. Esse cara está no final da vida, sendo acusado diante de um tribunal, não tinha ninguém em defesa dele, ninguém. Quantas pessoas podiam estar lá? Podia estar lotado, mas ele estava sozinho. Tipo assim, é o cara que lutou pelos gentios inteiro, e não tinha ninguém com ele, né? Ele fala assim, todos me abandonaram. Só sobrou quem? Que ele fala, né? Lucas, só Lucas está aqui, comigo aqui. Mas na minha primeira defesa, ninguém veio aqui. Era como se ele tivesse assim, ó, você vai ter a primeira corte, né? Vai que aparece alguma prova a seu favor, nós vamos até olhar diferente. Ele falou, na minha primeira defesa não apareceu ninguém, eu estava sozinho, todo mundo me abandonou. Ou seja, talvez a oportunidade que ele teve, acabou ali, ninguém foi lá. Tipo isso. Aí ele fala assim, aí ele vai continuar no versículo, deixa eu só voltar aqui, ele fala assim, ó, versículo 7, né? Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Ele dá tipo um conselho para Timóteo. Timóteo, cara, ó, eu vou morrer, eu sei, mas eu combati o bom combate. Isso aqui, cara, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Isso aqui é tão rico
esse pequeno versículo aqui, tão rico, ele fala, eu combati o bom combate. Ele combateu o combate que vale a pena ser combatido, ele não combateu qualquer coisa. É assim, dentro de uma igreja, eu não sou inimigo do Divaldo, eu não sou inimigo da pastora Catarina, do Bruninho, ninguém é inimigo de ninguém aqui. Nós temos que combater o combate que vale a pena combater. Eu não tenho que, imagina, eu estou aqui, mas o meu combate é contra um pastor, que é meu parceiro de púlpito, mas eu quero derrubar ele. Meu combate é contra ele. Então, isso não é o bom combate. Quando Paulo fala assim, eu combati o bom combate, ele falou assim, eu entrei em guerras que eram necessárias que eu entrasse. Eu combati o combate que precisava ser combatido, não qualquer combate. Eu não posso entrar e começar a brigar com todo mundo sem necessidade. É isso que Paulo está falando. Eu combati o bom combate. Eu acabei a carreira e eu guardei a fé. Ou seja, ele combateu o combate que precisava ser combatido, ele concluiu a carreira, ou seja, ele concluiu a missão que lhe foi dada, e no final ele conseguiu, dentro disso tudo, se manter firme na sua fé. É tipo isso que ele está falando. Eu combati um combate que valeu a pena, eu consegui cumprir a missão que me foi dada, e no final eu estou conservando a fé que eu tinha lá no início. Eu não perdi a fé na caminhada. Porque tem gente que perde a fé na caminhada. Coisa que mais vai acontecer, gente, é a gente ser decepcionado dentro de igreja. Pelo amor de Deus. Nós temos que ter maturidade para ser decepcionado. Nós vamos ser decepcionados dentro da igreja. A gente é decepcionado todo dia de qualquer... Dentro da igreja, é aquele negócio. Se entrar um cara agora ali na porta e começar a xingar nós. Ó, seu vagabundo apontar para mim, eu nem sei quem é o cara. Se é um corno começar a me ofender, não vai valer nada para mim. Para mim é um louco, tá? Eu não sei quem que é, ele não me conhece, está gritando, vai entrar aqui, sair aqui, o máximo nós vamos ter que chamar a polícia para mandar o cara embora, eu não vou ficar ofendido com ele, porque nem sei quem é esse cara, e ele está xingando, pode xingar nós tudo aqui, ofender minha mãe, que não vai fazer diferença para mim. Agora, se entrar um irmão da igreja e falar isso aí é diferente. Então, a decepção, ela só é grande porque quem decepciona é a pessoa que a gente conhece. Por que a traição ela é tão terrível? Porque uma pessoa que não te conhece, ela não pode trair. Não existe isso. A traição vem da quebra de confiança. Por que ela é tão dolorosa? Porque quando há quebra de confiança, é porque existia uma confiança. Se entra um cara que a gente não conhece, a gente não confia nesse cara, ele não quebrou nada, não avançou sinal nenhum, está xingando a gente, mas whatever, vai embora para sua casa, é louco. Mas agora, se entra alguém que a gente tem confiança, tem um relacionamento, se conhece, teve tempo de nutrir um relacionamento, e essa pessoa quebra a sua confiança, aí é dolorido demais. Por que a quebra de confiança na família é tão doída? Porque é da família, você ama, é íntimo. Quanto mais íntimo, mais dolorido é a quebra de confiança. É mais cepada, quanto mais íntimo é. Então, dentro da igreja dói demais a cepada que você toma. E às vezes a cepada que você toma, depois você fala assim, cara, mas eu faço tanta coisa lá para a igreja, eu vivo para aquele lugar, quase que eu não tenho tempo para minha família, porque eu só faço aquilo e tal, e aconteceu isso. Aqui é o lugar da gente ser decepcionado, é dentro da igreja, é aqui, velho, é dentro da igreja. E isso, a gente só vai parar de sofrer com isso quando a gente entender isso. Porque se a gente não entender que aqui é lugar da gente ser decepcionado, a gente sofre demais. Todo mundo estava aqui ontem? Você estava aqui ontem, pastor? Ah, você deu a benção apostólica, né? Deu até a benção apostólica. Você não estava não, Divaldo? O pastor William pregou ontem sobre ofensa, né? É hora de... tipo assim, cara, a gente não tem que ser ofendido, mas não, acabou esse período. Esse negócio de tudo me ofende, tudo me machuca. É difícil? Mas nós temos que virar a página e dar sequência, velho, entendeu? E aqui é o lugar onde nós somos ofendidos, mas nós temos que olhar para a ofensa e falar assim, cara, whatever, it doesn't matter, I don't care, e bola para frente. Porque... tipo isso, Agora, se entrou aqui, você focou na ofensa, você não vê Jesus mais.
Acabou. Você vê só ofensa. Você só vê o cara que está te machucando. Você só vê a família que te traiu. Você só vê... Você vê isso. Entendeu? Então, assim, se você olhar para isso, você não vive. Não vive. E você, trabalhando dentro da igreja, você morre. Trabalhando. Não é a pessoa à toa, não. Se você trabalhar, mas se você for ofendido, você morre trabalhando dentro da igreja. Aí, por isso que existem muitas pessoas que saem da igreja, perdem a fé. Por quê? Ele sai com a conversa assim, cara, não, eu era ativo na igreja, rapaz, eu trabalhava na igreja, mas aconteceu isso, 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 hoje eu não entro em igreja nenhuma. O cara faz isso, entendeu? É. Aí. É terrível isso. E essas pessoas são pessoas que foram ofendidas dentro da igreja, perderam o foco, que a pastora deu um exemplo perfeito. Perderam o foco de Jesus, focaram na ofensa. Acabou, entendeu? São pessoas que combateram combates errados e se ofenderam por qualquer coisa. A rede social ofende a gente hoje. Você olha a rede social, cara, de coração, tinha que chamar Rede da Mentira. Nós estávamos tendo um curso outro dia, Lília e eu, ia uns casal de noivo, falamos com eles assim, esquece rede social, não compara a sua vida, seu relacionamento com a vida de ninguém da rede social. A rede social deveria chamar a Rede da Mentira, é tudo mentira que está lá, tudo, parece que não tem nada de verdade naquele lugar. Então, assim, tem verdades? Tem. Quando a gente fala tudo mentira, nós estamos generalizando. Tem verdade? Tem. Mas nem o que você acha que é verdade não baseia a sua vida em uma foto de Instagram, velho. Não compara a sua vida com uma foto ou com um vídeo de alguém. Não faça isso. Ali é o lugar mais falso do planeta, é rede social. É fácil demais. É fácil você mentir ali. É fácil. Entendeu? Então, assim, quando Paulo fala assim, combati o bom combate, o que ele está falando? Eu combati um combate que valeu a pena combater. Eu acabei a carreira, ou seja, cumpri o meu propósito e guardei a fé. Combati o combate que deveria, consegui finalizar o meu propósito e finalizando o meu propósito eu consegui guardar a minha fé. Aí ele vai e fala, o que ele ganha com isso? Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que amarem a sua vinda. É assim que Paulo termina. Então, aí, vamos terminar aqui agora, ele vai e fala o seguinte, versículo 17, mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda má obra e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja glória para todo sempre. Amém. Saúda a Prisca, agora ele fala uns nomes bonitos aí, né? Prisca, Áquila, e a casa de Onéssiforo. Onéssiforo, é isso? Onesíforo, isso aí, tem um acento aqui, Erasto ficou em Corinto, e deixei Trófimo, doente em Mileto. Procura vir antes do inverno, Eubulo e Pudente, e Lino e Cláudia, só tem Cláudia aqui de normal, né? E todos os irmãos te saúdam. O Senhor Jesus Cristo seja com o teu espírito, a graça seja convosco. Amém. Então, cara, essas duas cartas deveriam ser a carta assim, quando o presidente, ele assume lá no Brasil, né? Não sei aqui nos Estados Unidos, né? Eles até brincaram lá no Brasil, assim, porque o dia que o Bolsonaro assumiu a presidência, eles deram a cópia da lei do Brasil, a Constituição. Deram um volume da Constituição, a mulher, a Rosa Weber, uma das ministras, né, falou assim, que você cumpra a Constituição, Bolsonaro. Aí o pessoal depois falou assim, Bolsonaro devolve para ele que só tinha aquela Constituição e eles agora estão sem ler, eles não estão conseguindo cumprir, devolve para eles, porque eles deram para você a única. Você está cumprindo, mas eles não sabem mais o que tem, devolve para ela. Mas isso aqui deveria ser a Constituição de quem deseja ser líder. Você pegar isso aqui, e fazer uma aulinha de Timóteo e Tito. Tito vai falar disso também. Pegar isso aqui e
vamos sentar aqui, irmão, vamos fazer um intensivão aqui agora, da primeira e segunda carta de Paulo a Timóteo e Tito, e vamos trabalhar isso, porque isso é vida real de coisas que acontecem dentro da igreja. Igreja, se a gente pintar um quadro de perfeição, não sai nada, é isso aí, Bruno, não sai nada. Ô, meu branco. Então, gente, é isso aí, vocês têm alguma dúvida? Quarta-feira, nós vamos entrar, então, no... Vocês viram os vídeos que eu mandei lá no grupo? Hã? Tá. Assiste ele, porque aqueles vídeos, eles são bem informativos, assim, é bem bacana, entendeu? E o pastor Rodrigo Silva, né, sem comentário, né? O homem é violento, né? Nossa, Deus do céu, aquele homem é bruto demais. Deixa eu encerrar aqui, eu vou falar um negócio para vocês aí. Vamos orar então. Você que está nos acompanhando pelo vídeo, que Deus abençoe a sua vida. Vamos orar agora para a gente encerrar. Pai querido, aqui estamos, Senhor, na Tua presença. Obrigado, Senhor, pelo Teu cuidado. Obrigado, Senhor, por até aqui o Senhor ter nos ajudado. Nos ajude, Pai, a absorver essa palavra, a praticar essa palavra. Que em tudo o nome do Senhor seja engrandecido. Seja conosco, leve-nos para nossos lares, Pai, assim como o Senhor nos trouxe. É o que nós lhe pedimos em nome de Jesus, Pai. Nós te agradecemos por tudo. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações e comunhão do Espírito Santo seja contigo, com a tua casa, com o teu ministério. E a igreja diz amém. Amém.